Olá, pessoal. Meu nome é Roberta. Eu tenho 48 anos e durante muitos anos eu carreguei uma vergonha tão grande do meu passado que jamais imaginei que um dia eu teria coragem de contar a minha história para vocês. Mas hoje, depois de tudo que eu vivi, eu entendo que esconder o que aconteceu não vai mudar o meu passado. Então, talvez contando a verdade, eu consiga impedir que alguém cometa os mesmos erros que eu cometi, ou ajudar uma família que esteja vivendo o que a minha família viveu. Eu nasci em uma família já de classe média, e minha mãe era professora e meu pai trabalhava com publicidade e propaganda. E a minha infância, eu não tenho muito o que dizer sobre ela porque ela foi muito tranquila. Ela foi um pouco solitária porque só éramos nós três em casa, mas assim, foi muito tranquila. Tudo começou a mudar quando o meu pai faleceu. E eu ainda era adolescente nessa época. E depois da morte do meu pai, a minha mãe nunca mais se relacionou com ninguém, nenhum homem sequer. E éramos apenas nós duas nessa época. Ela praticamente abriu mão da própria vida para poder cuidar de mim, para poder estar comigo em todos os momentos. O problema é que depois da perda do meu pai, ela se tornou extremamente protetora comigo. Talvez tivesse medo de me perder também, assim como ela perdeu o meu pai. Aos 14 ou 15 anos, aquilo ainda não me incomodava tanto. Pra mim estava tudo bem ela ser dessa forma. E eu gostava de coração de sair com ela, mesmo que as nossas saídas fossem apenas para o supermercado ou para feira, algo mais ocasional, o shopping. Mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a me sentir presa naquela vida. Eu comecei a me sentir que a gente fazia tudo juntas, era tudo grudado, então eu comecei a me sentir sufocada naquela situação. As minhas amigas, por exemplo, saíam normalmente. Elas conheciam pessoas, iam em várias festas, enquanto eu precisava sempre ter que pedir permissão para minha mãe para tudo. E depois de muita insistência minha e também pressão de algumas tias minhas que queriam também que eu vivesse a minha fase jovem, e sair, né? Normal, como todas as pessoas faziam da minha idade. A minha mãe, ela cedeu essa pressão e começou a permitir que eu passasse os fins de semana com as minhas primas mais velhas, né? E ela acreditava que eu estaria segura, que eu poderia sair, viver a minha fase jovem e eu estaria segura porque eu estava com a minha família. Mas ela não fazia ideia do que realmente acontecia. As minhas primas, elas já viviam uma vida completamente diferente daquela que a minha mãe imaginava. Elas saíam escondidas, ficavam com vários rapazes e tinham iniciado também a vida sexual muito cedo. Uma delas, que eu vou chamar de Bia, já se envolvia com homens ricos da cidade em troca de dinheiro. Quando eu comecei a acompanhá-las, eu senti que tinha entrado em outro mundo. Eu era a menina protegida demais pela minha mãe, sem experiência alguma, cercada por pessoas que pareciam livres e corajosas aos meus olhos. E naquela época eu não enxergava aquele perigo todo. Eu só não queria parecer a menina ingênua do grupo, sabe? Sempre é assim, a gente quer já parecer adulta, desenvolvida, e eu quis parecer isso naquela época. Então eu comecei a beber, fumar cigarro, ficar com vários rapazes, e pouco tempo depois eu também já iniciei a minha vida sexual. A minha mãe nem desconfiava de nada. Como ela confiava nas minhas primas, na minha tia, eu podia passar praticamente todos os finais de semana na casa delas. Minha tia também era viúva e naquela época estava muito envolvida com um novo namorado lá dela. Ela passava grande parte dos fins de semana fora da casa.
E a casa acabou se tornando o lugar onde as minhas primas recebiam os amigos. E foi nesse ambiente que as drogas começaram a aparecer. Primeiro, a Bia começou a fumar maconha. Depois veio a outra droga que eu não vou citar o nome, não sei se pode. Mas é aquela branca, né? Aquela branquinha. E ela ficou dependente disso muito rapidamente. Minha tia tinha uma condição financeira confortável e nunca tinha deixado faltar nada para as filhas dela. Mas o dinheiro que a Bia recebia não era o suficiente para sustentar o consumo crescente dessas coisas ilícitas, né? E por isso ela começou a se prostituir com muita frequência. A Bia, ela era muito bonita e conhecia muitos homens ricos. Não demorou nada para ela começar a ganhar muito dinheiro. E eu comecei a ver as roupas, as saídas dela, o dinheiro que ela carregava e comecei a me interessar muito por aquilo. E foi quando ela me fez uma proposta. Ela disse que poderia me apresentar a alguns homens e ela receberia uma parte por fazer a aproximação e eu ficaria com o pagamento do encontro. Ou seja, já estava querendo ser uma cafetina, né? Gente, eu estou cortando essas palavras porque eu não tenho certeza se eu posso falar, tá bom? Então, mas vocês estão entendendo, né? Enfim, e eu aceitei. No início, a maioria dos clientes era formada por homens bem mais velhos. Alguns nem chegavam a manter uma relação sexual completa comigo. Eles gostavam de observar, tocar e realizar outras práticas. E eu sentia nojo de muitas daquelas situações, principalmente no começo. Mas o dinheiro falava muito mais alto. E com o tempo, Bia também começou a me apresentar aos rapazes ricos da cidade. E eu recebia menos dinheiro nesses encontros, mas eu preferia sair com eles porque eles eram da minha idade e os encontros pareciam ser bem menos pesados para mim. Só que havia outro problema. Quase sempre havia as drogas. Para não parecer deslocada, eu comecei novamente seguindo os outros. Primeiro, a branca, né, a branquinha que eu falei para vocês, depois a verdinha, né, a maco. E em pouco tempo, aquilo que tinha começado como uma experiência meramente ocasional virou uma necessidade. No começo, eu e Bia fazíamos tudo apenas nos finais de semana. Depois começamos a matar aula. Inventávamos desculpas, saíamos durante a semana e passávamos horas em festas, motéis e na companhia de pessoas que tinham muito dinheiro e muita droga. A minha mãe, ela percebeu que meu comportamento estava mudando. O meu humor oscilava demais, eu ficava inquieta e sempre inventava algum motivo para sair de casa. Mas ela ainda estava muito longe de imaginar toda a verdade que estava acontecendo comigo. Até que um dia, tudo desmoronou. Tudo. Bia conhecia um homem mais velho e muito rico, que costumava procurá-la. Segundo ela, ele pagava muito bem, e nas outras vezes em que tinham se encontrado, nem sequer havia tocado nela. O interesse dele parecia ser usar mais as drogas, né, na companhia de mulheres jovens. E ele pediu que Bia levasse uma amiga. E ela, então, me chamou. Inventei uma desculpa para minha mãe e fui encontrar com eles. Pouco depois, o homem chegou em um carro de luxo e fomos para um motel. Bia não tinha mentido sobre uma coisa. Ele realmente não demonstrou interesse em ter relações conosco logo que chegamos. E tirou uma grande quantidade de drogas
de uma sacola e começou a usar elas compulsivamente. E também ofereceu para nós. Depois de aproximadamente 1 hora, porém, ele fez um pedido que me deixou completamente desconfortável. Ele queria assistir eu e a Bia, assim, juntas. Bem juntas. Mas nada assim profundo, né? Algo mais assim de toque, beijos, essas coisas. E eu, na hora, eu me recusei. Além de sermos primas, eu nunca tinha tido qualquer experiência desse jeito. E ele insistiu e disse que se não fizéssemos o que ele queria, não pagaria o valor combinado. E Bia foi lá tentar me convencer e eu continuei recusando. Ele ficou cada vez mais irritado e em determinado momento disse que sairia para buscar mais coisas ilícitas e que quando voltasse queria uma resposta. E assim que ele saiu, eu falei pra Bia que eu queria ir embora, eu queria ir pra casa. Eu estava muito assustada e a quantidade daquela branquinha que havia usado estava me fazendo muito mal. Eu já estava passando mal, já não estava me sentindo bem. Mas ela me convenceu a esperar um pouco, dizia que precisávamos receber o dinheiro combinado. Hoje eu percebo que havia outro motivo. Ela queria que ele voltasse com mais coisas ilícitas. Esperamos mais meia hora. Depois de 1 hora, e ele não voltou. Finalmente eu convenci a Bia a chamar um táxi pra gente. Quando tentamos deixar o local, a recepcionista informou que a hospedagem, toda a consumação que tínhamos feito ali, estava tudo em aberto. O homem tinha ido embora sem pagar absolutamente nada. E com certeza nós não tínhamos o dinheiro suficiente, porque foi muita coisa, né? Ainda mais para 3 pessoas. A Bia tentou deixar um documento e até um anel como garantia, prometendo que voltaria depois. A recepcionista chamou o gerente, que recusou a proposta e ameaçou chamar a polícia caso não pagássemos por tudo, né? Que tinha ficado em aberto. E foi nesse momento que descobri que Bia tinha escondido uma quantidade de droga que pertencia ao homem. E o táxi já estava lá na porta. E era um local, assim, que ficava ao lado da recepção que a gente estava conversando. A Bia meio que, eu não sei, ela ficou um pouco transtornada. E ela começou meio que a ficar em pânico e a meio que já querer entrar no carro. Aí o pessoal do local, né, já ficaram meio que atentos e eu ainda estava pro lado de fora. E o taxista percebeu essa confusão toda, pediu para que ela saísse, né, do carro, porque ela já estava entrando, e disse que não nos levaria enquanto a gente não resolvesse o que a gente tinha que resolver, que ele percebeu que era uma confusão lá no motel. E sem nenhuma alternativa, Bia telefonou para a mãe dela. Minha tia chegou extremamente furiosa. Tentamos inventar uma história, mas o gerente contou que estávamos no quarto com um homem mais velho, que ele havia nos abandonado ali e que existia vestígios de uso de coisas ilícitas na suíte que nós estávamos. A minha tia, né, ficou horrorizada. Ainda conseguimos esconder, pelo menos, a prostituição. Mas pode ser que ela, né, não tenha caído no nosso conto, porque dissemos que o homem era um conhecido, que tínhamos ido ao motel por vontade própria e estávamos só conversando e tomando algumas, mas a situação já seria, né, suficientemente grave, porque nós ainda éramos de menor, né? E no caminho, eu implorei para que minha tia não contasse absolutamente nada para minha mãe. Porque seria terrível eu ter que me explicar, ter que ver o rosto da minha mãe, né, olhando para mim e a decepção, né, dela não seria
não seria bom pra mim, eu ia ficar muito triste, então minha tia não aceitou. E pior do que isso, disse que Bia nunca tinha feito nada daquilo antes de começar a andar comigo. Segundo ela, eu era responsável por influenciar a vida da filha dela. Aquilo era uma mentira extrema. Não foi dessa forma que aconteceu. Mas eu fiquei calada porque eu ia falar o que naquele momento. Estávamos todos, né, com o nervo à flor da pele e ainda mais minha tia. E eu não queria contar tudo que eu sabia sobre a Bia. Eu ia transformar aquela situação em uma guerra ainda maior do que tudo, né, que já estava acontecendo. Quando chegamos, minha mãe já estava dormindo. Minha tia tocou muito insistente a campainha e quando a minha mãe apareceu, contou tudo da pior maneira possível. Colocou a responsabilidade sobre mim e indiretamente também sobre a maneira como a minha mãe tinha me criado. Ai, foi horrível, foi horrível. Depois que minha tia foi embora, minha mãe começou a chorar, o que eu mais temia. Eu nunca tinha visto a minha mãe tão humilhada e decepcionada em toda a minha vida. A partir daquele dia, a minha vida mudou completamente. Eu fui proibida de frequentar a casa das minhas primas e minha mãe passou a me vigiar constantemente. Conferia também as minhas coisas, observava meu comportamento. E quando eu voltava de algum compromisso que ela tinha permitido, ela queria saber exatamente onde eu tinha estado. E por algum tempo eu comecei a sentir aquilo como uma prisão novamente, sabe? Hoje eu sei que naquele momento ela estava desesperada, tentando salvar a filha dela, tentando me salvar. Eu também me afastei de Bia e de grande parte da família da minha tia. A discussão naquela noite deixou uma ferida muito profunda entre as duas irmãs, tanto que minha mãe e minha tia, elas passaram aproximadamente 20 anos sem se falarem. Paradoxalmente, aquele afastamento foi também o começo da reconstrução da minha vida. Sem festas, sem minhas antigas companhias e ainda assustada com tudo o que tinha acontecido, eu voltei a estudar seriamente. Eu concluí o magistério, prestei concurso público e fui aprovada para trabalhar como professora efetiva na prefeitura. Minha mãe ficou radiante, minha mãe ficou muito feliz por mim, né, por essas conquistas. E ser professora era a profissão que ela conhecia e respeitava. Para ela, aquilo significava que sua filha finalmente tinha encontrado um caminho. Pouco tempo depois, também consegui um contrato temporário no ensino estadual. E eu passei a receber 2 salários. E voltei a conquistar autonomia financeira e conquistar as minhas coisas. Eu acreditava, sinceramente, que aquela fase sombria da minha adolescência tinha ficado para trás. Durante anos, eu não usei nada ilícito. E eu comecei a sair novamente, né? Mas dessa vez era com os colegas do trabalho. Frequentávamos bares e algumas festas, mas eu conseguia manter a minha rotina profissional normalmente. Foi em uma dessas noites que eu conheci Dumas. Ele era completamente diferente das pessoas com quem eu convivia. Não tinha emprego fixo. Em uma época fazia bico como motorista, depois trabalhava como ambulante, vendia bebida, churrasco na porta de alguns eventos e estava sempre tentando ganhar algum dinheiro. Mas ele era engraçado, sempre tem que ser assim, né? A pessoa às vezes não é muito legal lá, mas de um lado, mas ela é engraçada, é brincalhona, bem sociável e Dumas ele era dessa forma. E eu me apaixonei por esse homem. Pouco tempo depois de começarmos a namorar, Dumas confessou que ele usava drogas, né? E eu deveria ter ido embora naquele fatídico momento. Conhecia meu passado
e sabia o risco que eu estava correndo. Mas eu fiquei, gente, eu fiquei. Eu contei que eu já tinha usado drogas e que aquela experiência tinha me causado muitos problemas e que eu jamais queria passar por aquilo novamente. E durante algum tempo, eu mantive a minha decisão. Eu consegui ser forte. O problema é que Dumas usava as coisas ilícitas com muita frequência na minha frente. E aos poucos a convivência com ele começou a despertar em mim sensações e lembranças que eu acreditava já ter superado tudo aquilo. Pois é, não caiam nessa, gente. Nós conseguimos ser fortes, mas será que tendo contato com aquilo que hoje eu sei, né? Eu falo que é o nosso espinho na carne, né? Será que a gente tendo contato com aquilo sempre vamos nos manter forte? Então tem que tomar muito cuidado. E eu caí. Um dia eu usei novamente e depois outro. E no início eu dizia para mim mesma que aconteceria apenas nos finais de semana. E foi assim que a recaída começou. Eu já tinha cerca de uns 30 anos. Eu tinha profissão, estabilidade, 2 empregos. Mesmo assim, minha mãe ainda era muito controladora. Quando eu dormia fora de casa, eu dizia que estava na casa de alguma colega da escola, né, do meu trabalho. E depois de tantas mentiras, eu acabei contando que eu estava namorando. E a minha mãe quis conhecer, né, o Dumas. Quando soube que ele não tinha emprego fixo, ela começou a desconfiar. E depois que ela conheceu ele pessoalmente, ela deixou muito claro que ela não gostou dele e que não queria que ele fosse para nossa casa. Dumas, ele percebeu a rejeição da minha mãe e ele reagia de maneira muito infantil. Quando ele me levava para casa, acelerava o carro de propósito para provocar minha mãe. E depois que ele ia embora, nós duas discutíamos. Ela sempre falava e repetia que esse homem ainda ia acabar com a minha vida. Como a mãe da gente tem o sentido, né, gente? Como as mães sabem das coisas. Mas eu não queria ouvir. Eu deveria ter aprendido com o meu erro do passado. Mas eu não sei o que acontece. E eu não o queria ouvir. Eu estava cansada das discussões, de tudo, né? Dessa sensação de parecer que eu estava ficando presa novamente, mesmo já sendo adulta, sabe? Então eu tomei a decisão de sair de casa e ir morar com ele. Meu Deus, que arrependimento. Quando eu comuniquei à minha mãe, ela disse que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Também deixou claro que eu não poderia ficar indo e voltando sempre que as coisas dessem errado. Eu aluguei uma pequena casa com Dumas. E depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Sem a presença da minha mãe, o convívio 24 horas com um homem que usava coisas ilícitas, eu comecei a consumir também a droga. Cada vez mais. Eu chegava do trabalho, à noite eu usava, no início parava à meia-noite, depois à 1 da manhã, depois às 4, até começarmos a passar noites inteiras acordados. Eu já não tinha condições físicas e nem emocionais de entrar em uma sala de aula. Eu comecei faltando principalmente às segundas-feiras. Depois, as faltas passaram a acontecer em outros dias da semana também. Eu fui chamada para conversar no trabalho. E com muita vergonha de contar a verdade e sem admitir nem para mim mesma o tamanho do meu problema, eu disse que estava enfrentando uma depressão. Eu procurei atendimento médico, relatei meus sintomas e consegui um afastamento inicial. Longe da escola e sem uma rotina que me obrigasse a permanecer minimamente funcional, o meu consumo ficou ainda pior. Eu usava drogas diariamente. Também comecei a me afastar dos meus amigos, dos meus colegas, de todos. E ao mesmo tempo, Dumas começou a mostrar um lado que eu ainda não conhecia. Quando estava sob o efeito das drogas ou irritado pela falta delas,
ele me humilhava. Fazia comentários sobre o meu corpo, me chamava de gorda. Dizia que meus 2 salários deveriam ser usados para as despesas de casa e principalmente para comprar mais coisas ilícitas. E logo o dinheiro deixou de ser suficiente. Comecei a fazer empréstimos. Eu comecei a pegar crédito no banco e contratei empréstimos descontando diretamente do meu salário. Quando eu percebi, praticamente todo o dinheiro que eu recebia já estava comprometido. E foi nesse período que as agressões começaram. Eu fico pensando, como que eu me permiti isso, sabe? Só de pensar eu não sei como que eu cheguei nesse nível. Primeiro vieram as humilhações e ameaças, depois os tapas, depois chutes, cusparadas no rosto, espancamentos, principalmente quando não havia dinheiro para comprar as coisas que ele queria. E eu estava completamente isolada e emocionalmente destruída. Mesmo sofrendo agressões, eu não conseguia imaginar minha vida longe daquele homem. Veja se isso é possível. Por meio de sucessivos afastamentos, eu continuei distante do trabalho durante parte desse período. Eu dizia estar deprimida, o que também era verdade, de certa medida, né, em certa forma. Mas eu escondia a dependência química que estava destruindo a minha vida toda. Quando já não havia dinheiro suficiente para comprar as drogas, passamos para um dos piores de todos, que é o... Eu não sei se eu posso falar aqui, mas é uma outra droga muito de pedra. E foi a minha completa derrota. A partir dali, minha vida passou a existir em função da próxima pedra. Nós vendemos tudo. Primeiro alguns objetos, depois a televisão, micro-ondas, sofá, a mesa, geladeira. Tudo que podia ser vendido ou trocado desapareceu da nossa casa. Quando não havia mais nada, Dumas começou a pressionar para que eu me prostituísse. E eu voltei, gente, a fazer aquilo que eu tinha feito na minha adolescência. Ou seja, uma vida andada, uma vida completamente normal, bem-sucedida. Por conta de uma má influência, eu fui parar nesse fundo do poço. A diferença é que agora eu não tinha dinheiro, escolha ou qualquer sensação de liberdade. Eu me prostituía para sustentar uma dependência. E quando o dinheiro acabava, Dumas voltava a me agredir. Chegou um momento em que eu disse que não faria mais esse tipo de coisa. Eu estava convencida de que daquela maneira acabaria até passando dessa para melhor. E foi então que ele começou a me incentivar a furtar. Primeiro eram coisas pequenas, em lojas de conveniência, e eu escondia bebidas na bolsa ou embaixo da roupa. Depois ele levava os produtos até pessoas envolvidas com o tráfico e trocava-os por coisas ilícitas. Passei a cometer furtos com muita frequência. Ele me pressionava a entrar nos estabelecimentos, porque sua aparência já estava muito, assim, uma aparência muito péssima, muito deteriorada, né? E Dumas chamava atenção imediatamente, enquanto eu, por ser professora e ainda manter uma aparência mais comum, eu conseguia circular pelos lugares sem levantar muitas suspeitas. E depois das lojas de conveniência, eu comecei também a furtar farmácias. Até que uma pessoa que fornecia as drogas, né, para o Dumas, disse que aceitaria peças de carne em troca de uma quantidade maior de pedras. Eu comecei a furtar picanhas em supermercados. Primeiro uma peça, depois 2, depois várias. Eu andava com uma bolsa grande e aprendi a esconder as embalagens. Fiz isso por algum tempo, até o dia em que eu fui descoberta. Naquela tarde, eu coloquei 6 peças de picanhas dentro da bolsa. Quando eu estava saindo do supermercado, um segurança veio atrás de mim e mandou que eu parasse. Eu tentei correr e ele me alcançou. O mercado estava lotado. Eu comecei a chorar. Eu implorei para que ele apenas pegasse as carnes de volta e me deixasse ir embora. E o segurança disse que eu já havia sido identificada nas imagens de outros furtos
e que dessa vez a polícia seria chamada. Eu entrei em completo desespero. Eu tentei dizer que eu arrumaria dinheiro para pagar tudo, enquanto não fizesse ideia de onde que eu iria conseguir. E a polícia chegou. Dumas, que estava nas proximidades, o que vocês acham que ele fez? Ele desapareceu. Os policiais queriam saber se havia alguém comigo, mas eu não contei nada sobre ele. Mesmo depois de tudo, eu continuei tentando proteger aquele homem. Gente, eu passei por uma humilhação muito grande, constrangimento muito grande. Eu fui algemada. Quando me fizeram atravessar o supermercado na frente de dezenas de pessoas, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Acho que foi naquele corredor que, pela primeira vez em muito tempo, eu enxerguei quem eu tinha me tornado. Eu era professora concursada. Eu tinha a minha profissão. Tinha uma mãe que me amava. Já tinha recebido uma segunda oportunidade depois dos meus erros da juventude. E eu estava atravessando o supermercado algemada porque eu tinha furtado carne para trocar por pedra. Eu tinha perdido meu dinheiro, meus amigos, minha dignidade e quase toda a minha vida. Eu fui levada para a delegacia e depois dos procedimentos necessários, informaram que eu seria encaminhada para um presídio feminino. Até aquele momento, eu resistia a telefonar para minha mãe. Eu tinha medo de que ela passasse mal, mas quando eu percebi que realmente seria presa, eu entrei em desespero e eu tive que ligar para ela. A minha mãe, ela chorou muito no telefone. Também disse coisas duras, falou que eu estava repetindo os erros do passado e que tinha jogado a minha vida fora por causa das pessoas erradas que escolhia para manter perto de mim. Eu não podia dizer que ela estava errada. Mesmo sem saber exatamente como conseguiria me ajudar, ela começou a procurar conhecidos e contratou um advogado para mim. Enquanto isso, eu fui levada para o presídio. Nunca vou esquecer minha chegada. Havia grades por todos os lados. Recebi um pequeno kit de higiene e eu fui colocada em uma cela com outras mulheres que também tinham chegado recentemente. Assim que eu entrei, uma delas gritou comigo porque eu estava calçada e ela mandou que eu tirasse o tênis antes de entrar. E depois perguntaram por que eu estava ali. E eu contei com muitas lágrimas, chorando muito, que eu tinha sido presa por furto. Quando souberam que eu furtava para sustentar o vício de um homem e também o meu, algumas me chamaram de idiota. Disseram que eu estava destruindo a minha vida para sustentar um homem que provavelmente nem estaria preocupado comigo. Doía muito ouvir aquilo, porque era verdade. Naquela primeira noite, eu não consegui dormir, de forma alguma. Eu pensava muito na minha mãe e imaginava o que Dumas estaria fazendo. Mesmo presa por tudo que aquela vida tinha provocado, uma parte de mim ainda pensava nele. Na manhã seguinte, serviram café e pão. Eu não conseguia comer. Mais tarde, também recusei o almoço. E à noite, uma das mulheres disse que eu deveria começar a me alimentar, porque provavelmente eu não sairia dali tão cedo. Eu entrei em desespero novamente. Pouco depois, eu descobri que o meu caso havia aparecido na imprensa local. Uma agente mostrou uma reportagem sobre uma professora presa por furto em supermercado. Imagens minhas também tinham aparecido na televisão. Eu queria desaparecer do mapa. A vergonha era tão grande que eu cheguei a pensar em acabar com tudo, se é que vocês me entendem. Eu passei 9 dias naquele lugar. Depois desse período, o advogado contratado por minha mãe conseguiu uma medida judicial que permitiu que eu deixasse a prisão para seguir tratamento em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Quando eu recebi a notícia, eu senti um alívio que eu não consigo explicar. A clínica estava longe de ser um lugar confortável. Era simples e tinha muitos problemas. Mas depois dos dias da prisão, a possibilidade de andar pelo espaço sem estar trancada em uma cela já pareceu uma forma de liberdade para mim.
Ali naquele lugar eu conheci pessoas que tinham histórias parecidas com a minha e outras que tinham perdido ainda mais. Pela primeira vez eu comecei a olhar para a dependência não como uma sequência de acidentes, mas como uma doença que tinha tomado todas as áreas da minha vida. Depois de aproximadamente 30 dias, minha mãe recebeu autorização para me visitar. Quando a vi, me ajoelhei na frente dela e pedi perdão. Minha mãe não fingiu que nada tinha acontecido. Falou sobre toda a dor que eu tinha causado, sobre o dinheiro gasto com o advogado e sobre todas as vezes que ela tentou me alertar. Mas também disse uma coisa que mudou a minha vida. Se eu realmente quisesse mudar, ela estaria ao meu lado. Eu poderia voltar para casa depois do tratamento, mas havia uma condição: nenhum contato com Dumas. Eu fiquei 94 dias no centro de recuperação. A estrutura era precária, mas eu decidi usar aquele tempo para reorganizar a minha cabeça. E eu precisava aceitar que ninguém reconstruiria a minha vida por mim. Quando eu saí, ainda eu precisei enfrentar as consequências legais do furto. Eu fui julgada e condenada a cumprir prestação de serviços comunitários, além de ter que me apresentar periodicamente à justiça, durante o período determinado. Profissionalmente, eu tive uma sorte que até hoje eu agradeço a Deus por isso. Eu não perdi meu cargo efetivo de professora. Eu perdi o contrato temporário que me mantinha paralelamente, mas ainda tinha o meu emprego principal. Voltar à vida normal foi muito mais difícil do que eu imaginava. As pessoas sabiam o que tinha acontecido. Algumas se afastaram de mim. Outras continuaram próximas, mas me observavam com desconfiança. E eu entendia. Eu tinha que entender, porque era o que era. A confiança não volta porque alguém diz que mudou. Ela precisa ser reconstruída, conquistada novamente. E eu voltei para a casa da minha mãe. Eu cortei completamente o contato com Dumas. E aos poucos eu reconstruí a minha rotina, minhas relações e minha vida profissional. Eu soube anos depois, por uma prima dele, que Dumas nunca conseguiu abandonar os vícios. Seu estado de saúde se deteriorou e, com o organismo já muito debilitado, teve uma pneumonia muito grave. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada e ele faleceu. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei profundamente abalada. Não porque eu quisesse voltar para ele, não é por isso, mas porque eu pensei em tudo o que poderia ter acontecido comigo se aquele segurança não tivesse me parado naquele supermercado. E durante muito tempo eu enxerguei minha prisão como o pior e mais humilhante momento da minha existência. Hoje eu entendo que também foi um momento que interrompeu a minha queda. Foi crucial para eu sair daquela situação. Estou há 14 anos sem usar nada ilícito. Não fumo, não bebo, não uso nenhuma substância. Isso não significa que eu apaguei o passado. Algumas lembranças ainda são muito fortes na minha cabeça. E existem situações que me fazem lembrar de quem eu fui e do que eu fiz. Por isso eu vivo um dia de cada vez. Hoje minha mãe está com uma saúde muito debilitada. Sou eu quem cuida dela e procuro oferecer, dentro das minhas condições, todo o conforto que eu consigo. Durante uma parte da minha vida, eu achei que minha mãe queria controlar cada passo meu. Depois eu descobri que quando todos desapareceram, foi ela quem ficou comigo. Foi ela quem atendeu minha ligação quando eu estava presa. Foi ela quem procurou ajuda. Foi ela quem gastou o que tinha para contratar um advogado. Foi ela quem visitou uma clínica para olhar nos olhos da filha que havia decepcionado tantas vezes e que, caso eu realmente quisesse mudar, ainda teria para onde voltar. Não conto minha história para colocar a culpa nas minhas primas, em Dumas, na minha mãe ou em qualquer outra pessoa. Eu fiz as escolhas. Muitas
foram extremamente ruins. Também reconheço que existiram influências, traumas e uma dependência que, depois de instalada, destruiu a minha capacidade de tomar as decisões. Mas eu precisei assumir a minha responsabilidade para conseguir mudar. Eu comecei querendo apenas não parecer ingênua diante das minhas primas. Depois experimentei as drogas para não me sentir diferente do grupo. Anos mais tarde, mesmo sabendo do meu passado, eu acreditei que eu poderia conviver com o usuário sem voltar a usar. E depois eu pensei que poderia usar apenas nos finais de semana. Mais tarde achei que ainda estava no controle porque eu continuava recebendo meu salário. Quando eu percebi, estava vendendo meus móveis. Depois, o meu corpo. Depois eu estava roubando. A destruição não aconteceu em um único dia. Foi acontecendo aos poucos. Quando eu encontrava uma justificativa para cada novo limite que eu atravessava. É por isso que eu resolvi contar tudo para vocês. Porque talvez em algum lugar exista uma pessoa dizendo que consegue parar quando quiser. Talvez tenha alguém acreditando que consegue salvar um companheiro dependente sem ser arrastado para o mesmo lugar. Talvez exista uma mãe pensando que não há mais esperança para o seu filho. Ou uma pessoa que chegou ao fundo do poço e acredita que a sua vida acabou. Eu não sei o que vai acontecer na vida de cada uma de vocês ou dessas pessoas que passam por isso. Eu falo da minha. Eu fui tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu contei da minha história. E eu posso dizer que a minha história não acabou. Eu poderia ter acabado da pior forma, mas graças a Deus e usou a minha mãe, com a ajuda da minha mãe. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje, depois de 14 anos limpa, eu sei que uma vida destruída não é reconstruída de uma vez. A minha foi reconstruída um dia de cada vez. E ela continua sendo. Então, eu sou muito grata a Deus, a minha mãe. E também por ele ter me dado força, né? Por Deus ter me dado força e a minha mãe me encorajando, porque talvez, com certeza, se não fosse por eles, eu não sei o que teria acontecido comigo. Bem, gente, essa é a minha história. Estou muito feliz por estar contando aqui pra vocês. E o canal Segredos Dark é um canal que eu gosto, né? Eu tenho acompanhado, então resolvi escrever minha história. Eu sempre acompanho as histórias, deixo meu like. E com certeza eu indico a todos que tenham uma história para vir desabafar aqui. Espero que essa história possa ajudar alguém de alguma forma, não sei como, mas essa é a intenção e o objetivo pelo qual eu decidi contar essa história aqui para vocês. Então, muito obrigada, gente, por toda a atenção e por ouvirem, né, até aqui o meu relato. Um beijo a todos.